O nosso Deus é um Deus de guerra. Nosso Deus é um Deus de guerra. Então, eu estava lendo aqui 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, onde a palavra de Deus diz assim: o Senhor dos exércitos diz, o nome dele é o Senhor dos exércitos. Ele tem prazer de ser esse Deus de guerra, o Deus que comanda os exércitos, o comandante. Eis que eu castigarei Amaleque por tudo aquilo que fez quando Israel saiu a caminho do Egito. Também, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, o Senhor diz: Davi, porém, respondeu para Golias: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos. Davi está se referindo ao Deus que ele conhece muito bem e ao Deus que eu mesmo tenho conhecido, que é o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Eu não sei que Deus você tem servido, eu não sei qual é a sua visão do Deus que você serve, mas a palavra de Deus e a experiência me mostra que Deus é um Deus de guerra. Deus não é um Deus de tolerância, Deus não é um Deus de ficar tolerando o mal, Deus não é um Deus de ficar submisso ao que o diabo está fazendo, Deus não é um Deus que está na defensiva se defendendo, Deus nunca se defendeu de nada, Deus é um Deus de ataque, Deus é um Deus de estratégia, Deus não é um Deus de vitória. Toda vez que Ele espera, Ele só espera para dar um ataque fulminante. Ele pode esperar até o momento em que Ele faz um ataque total, fulminante. E Ele então é o Deus de guerra, Ele é chamado o Senhor dos exércitos. Agora, Salmo 7 e o versículo 2 fala das armas de Deus. Olha que incrível, eu estou falando de Deus como o Senhor da guerra, para que Ele não me arrebate. Salmo 7 verso 12, na verdade: se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Então Ele tem espada, não só isso, e o seu arco já está armado. Deus, Ele não é só o Senhor dos exércitos, mas tem a sua própria espada e o seu próprio arco. Se o homem não se arrepender, no Salmo 7, verso 12, ele diz que Ele armará o seu arco e afiará a sua espada. O nosso Deus é um Deus treinador de soldados. Eu estou falando nessa noite sobre o tema: por que as pessoas se recusam a lutar ou a fazer a guerra espiritual? Eu estou mostrando que o Deus que elas servem, acima de tudo, é um Deus de guerra. E como Deus é treinador de soldados. Salmo 18, o verso 34, o salmista diz: Ele adestra as minhas mãos para a peleja. Ele adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Veja, Deus é um adestrador de soldados. Ele é um adestrador de pessoas de guerra, de comandantes, de generais. O verso 39 do Salmo diz: pois me cinges de força para a peleja. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus pacato, um Deus parado, um Deus que não faz guerra. Então, eu não entendo por que o povo de Deus não tem experiência de guerrear no mundo espiritual, quando o nosso Deus é um Deus de guerra. E eu quero terminar esse ponto com mais duas coisas. Primeiro, eu quero mostrar para você que Deus, Ele gosta tanto de guerra, Ele gosta tanto de guerrear, de batalhar, que Ele provoca guerras, Ele começa guerras e manda a gente terminar. Tipo assim, Ele começa a guerra e manda você ir lá terminar. Isso está em Deuteronômio, capítulo 2, o verso 31. Olha só a estratégia de Deus aqui. Disse-me, pois, o Senhor, Moisés falando: eis aqui, comecei a entregar-te Sion e sua terra. Sion era um rei que recusou Israel deixar passar pela sua terra. E Deus pensou: eu comecei a entregá-lo nas tuas mãos. Então, começa a apoderar-te da terra dele, para possuires a sua terra por herança. Isso é, eu comecei a te entregar, então vai lá e termina o trabalho. Vai lá e toma posse daquilo que eu comecei a te entregar. Meus irmãos, como eu disse no começo dessa mensagem, antes do live cair, Deus nos chamou para guerrear. E eu não entendo por que o espírito dos crentes não está acostumado a guerrear, tem preguiça de guerrear, foge da guerra. Eu vou falar alguns pontos por que mais tarde, mas eu estou mostrando como Deus, Ele é um Deus de guerra.
ele começou a guerra para Israel e falou, vai lá e termina. Eu começo as guerras para vocês, eu arrumo os inimigos e vocês vão lá e terminam a guerra. O nosso Deus é um Deus de guerra, de batalhas. Eu não sei que tipo de Deus você tem servido até hoje. Se ele não tem alistado você para a guerra, ou se ele tentou alistar e você nunca quis, é o mais provável, porque o Deus que eu conheço é chamado o Senhor dos Exércitos, o Senhor da Guerra. O livro fala que ele tem as guerras do Senhor e que Davi tinha que lutar as guerras do Senhor. E olha, ele treina soldados para a guerra, ele é chamado o Deus treinador. E aqui, Salmo 46, olha Deus na guerra. Deus na guerra, Salmo 46. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. Só um minutinho, por favor. Qual é o Deus que está conosco? É o Deus da guerra. O Senhor dos Exércitos está conosco. As pessoas falam isso, leem esse versículo, às vezes, apenas pensando na proteção de Deus, que Ele faz a guerra e eu fico aqui quietinho, parado, só esperando a defesa dele. Meu amigo, o Senhor dos Exércitos é o Deus que faz guerra, te chama para a guerra, te treina para a guerra, deu armas para você, ensina você a treinar as armas, manda você usar as armas, manda você se preparar para a guerra. É um Deus de guerra. O Deus que está conosco não é um Deus passivo, é chamado o Senhor dos Exércitos. Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora, vinde, contemplai as obras do Senhor. Vem cá ver o que é que Ele faz. Venha cá, o salmista convida, vinde contemplai as obras desse Senhor dos Exércitos. Venha cá para ver as coisas que Ele faz, as desolações que Ele tem feito na terra. Deus é um Deus desolador. Aleluia, aleluia, aleluia. Um Deus que causa desolações, um Deus que provoca guerras, um Deus que destrói, um Deus que derriba, um Deus que arranca, um Deus que derruba, um Deus que planta e edifica, mas um Deus que faz guerra. Veja as desolações que Ele causa na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Entrou na guerra, Ele acaba com as guerras. A última guerra quem faz é o Senhor. Sabe, todas essas guerrinhas que o inimigo anda fazendo, ou que os homens andam fazendo, Deus entra no cenário como grande general, faz uma guerra só e acaba com as guerras. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco. Ele quebra as armas dos homens e dos demônios. Quebra o arco. Corta a lança. O salmista está profetizando do poder do nosso general de desfazer as armas do inimigo. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Eu estou pregando sobre o general dos generais, o comandante dos comandantes, o grande chefe dos exércitos do Senhor, o Senhor dos exércitos, o qual está conosco no Salmo 46. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu tenho servido desde a infância. Por isso que Ele me dá esse espírito de guerra, por isso que Ele me chama para a guerra, por isso que Ele me ensina a batalhar, por isso que Ele me ensina a treinar guerreiros, porque o Deus que eu conheço é o Deus do Salmo 46, o Deus que faz guerra, cessa as guerras do mundo, faz saber e faz quebrar o ar, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Esse Deus que eu acabei de pregar, Ele nos chama para uma batalha. A vida cristã não é nada menos que uma batalha. Mateus capítulo 11, verso 12, diz que o reino dos céus é tomado pelos violentos. E os violentos o tomam de assalto, de ataque. Eu não sei se você consegue ter essa visão. Deus não está falando de pessoas sentadas no banco de igreja todo domingo vindo assistir culto. Para muitos cristãos, essa é a vida cristã. Passar a semana inteira sendo carnal, sendo mundano, cuidando da sua vida, dar um pulinho na igreja domingo, sentar no culto, assistir o culto e ir para casa. Essa é a guerra que muitos crentes fazem. A guerra deles é ir para o culto, é só isso. Eles não sabem fazer guerra. O Deus que eu estou falando essa noite é um Deus que diz que o reino dos céus, e quando fala de reino, fala de pessoas que vão receber coroas, fala de pessoas que vão ser condecorados, que
tomam o reino dos céus por assalto, por ataques de guerra. 1 Coríntios 16, verso 13, estou apenas mostrando que a vida espiritual, a vida cristã, não é nada menos do que uma guerra espiritual, do que uma batalha. 1 Coríntios 16, verso 13, diz assim: vigiai, isso é, ficar atento, é um soldado que fica atento. Estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, como um soldado, sede fortes. Deus não está falando isso para pessoas que sentam nos bancos das igrejas uma vez por semana. Essa não é a atitude. Deus está chamando pessoas para uma atitude de guerra, para uma atitude de vitória, para um poder de batalha. Eu quero dizer que a nossa guerra está garantida. Toda essa guerra na qual Deus nos envolve, porque Ele é guerreiro, Deus não consegue deixar de envolver uma pessoa numa guerra. Deixa eu repetir isso para você. Se você serve o Deus que eu estou falando, Ele não consegue deixar de envolver uma pessoa numa guerra. Quando a pessoa não está em guerra, Ele provoca uma guerra e manda ela terminar. Olha lá, eu comecei a guerra com aquele demônio, vai lá e termina. Deus não deixa, Deus não deixa. Se você está no exército dele mesmo, você é obrigado, você termina tendo que lutar. Eu quero mostrar para você Jeremias 20, 11, porque essa batalha está garantida, essa vitória está garantida, porque como é que o Senhor está conosco? Todo mundo gosta de dizer: o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Eu quero te perguntar: que Senhor é esse? É um Senhor que só assiste as coisas? É um Senhor que não faz nada? É um Senhor que fica se defendendo? É um Senhor que fica na defensiva? É um Senhor que se defende, que corre, que foge? É um Senhor que não enfrenta? Eu quero saber que Senhor é esse que está com você. Porque eu não vejo você fazer nada. Eu não vejo você guerrear. Eu não vejo você entrar na guerra. Que tipo de Deus você está servindo? Será que é o que eu estou pregando? Será que é o que eu estou lendo nas Escrituras? Porque o Deus das Escrituras é um Deus de guerra. Jeremias 20, verso 11. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não está comigo como uma pessoa passiva. Deus não está comigo como um assistente. Deus não está comigo como uma pessoa que não sabe o que fazer. Deus não está comigo como uma pessoa sem liderança, sem ataque, sem reação contra o inimigo. O Senhor de Jeremias está comigo como um guerreiro valente. Por isso, Jeremias está dizendo: deixa eu te falar por que a minha guerra está garantida e a minha vitória está garantida. Porque o Senhor está comigo como um guerreiro valente. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores. Se há uma coisa que um crente verdadeiro não ignora, porque quando ele está numa verdadeira comunhão com esse Deus de exércitos, ele não ignora os seus perseguidores. Porque o que eu tenho visto de crente que nem percebe quem está no seu encalço, nem consegue encontrar os demônios que o procuram, os demônios que o amarram, os demônios que fazem guerra contra ele. Crentes que não têm a mínima ideia de guerra espiritual, não sabem do que eu estou falando aqui, balançam a cabeça assim, concordando com o que eu estou dizendo, mas não têm experiência do que eu estou falando, não conhecem os seus perseguidores. No entanto, Jeremias diz: o Senhor está comigo como um varão valoroso, como um varão de guerra, e porque Ele está comigo como um varão de guerra, os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não alcançarão êxito e terão uma eterna confusão. Jeremias tem certeza de que o Deus que ele serve, o Deus que o usa como profeta, é um varão valoroso de guerra. Meu amigo, se eu parar de pregar aqui, você tem que analisar a sua postura espiritual. Você tem que analisar a sua agenda espiritual. Você tem que analisar, especialmente nessa época que ninguém está indo à igreja, porque você ia à igreja, domingo, só domingo, lembra? Só domingo, lembra disso? Que nem todo domingo você ia. Eu estou falando com você, que faz parte do exército do Senhor. Você lembra que nem ir para a igreja todo domingo você conseguia? Por favor, seja honesto comigo. Só olhe os últimos 6 meses, antes da pandemia, de fevereiro para outubro.
Você conseguia ir na igreja todos os domingos? Que tipo de guerreiro você era? Você estava envolvido na batalha espiritual? Você estava guerreando? Então, tipo assim, como que Deus está com você como esse guerreiro valente? Você estava fazendo essa guerra? Eu quero saber se na época que tinha culto, você nem conseguia ir lá. E agora que não tem? Você está guerreando em casa? Porque, incrível, esse momento agora é o momento de saber quem faz guerra, quem sempre fez guerra. Não precisava de culto para fazer guerra, não precisava da igreja se reunir para fazer guerra, porque essas pessoas que conhecem o Senhor dos Exércitos, que o Senhor dos Exércitos estava com eles como um guerreiro valente, muito antes de ter pandemia, essas pessoas estavam envolvidas na guerra. E agora na pandemia eu quero saber onde está o Senhor dos Exércitos na sua vida. Onde está o guerreiro valente que está com Jeremias? Onde ele está? Nessa pandemia. Deixa eu ir para o meu terceiro ponto essa noite. Por que então as pessoas não guerreiam? Foi isso que o Espírito Santo veio falar comigo. Em primeiro lugar, porque elas não foram treinadas nem ensinadas a guerrear. Deixa eu dizer para você que não é porque as pessoas não são material de guerra. Todo crente que Deus chamou pode se tornar um grande guerreiro. É material de guerra. Deus pode transformar todos eles num guerreiro. As pessoas elas não entram na guerra porque não foram treinadas. Deixa eu dizer para você que os crentes eles são treinados nas igrejas não para guerrear. Eu vivi toda a minha infância na igreja e eu nunca fui treinado para guerrear. Eu aprendi a guerrear depois que eu aprendi a ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo, na oração, que o Espírito Santo me levou para a guerra, mas eu não tive pessoas que me ensinaram a guerrear contra espíritos. Eu vivi a minha vida toda na igreja. A igreja ela ensina as pessoas a depender da oração dos outros, da pregação dos outros e da unção dos outros. As igrejas terminam formando por consequência mais dependentes do que valentes. As igrejas não treinam valentes, elas treinam dependentes. Vem cá para nós orarmos por você, para nós ungirmos por você. Só um pouquinho. Nós vamos trazer um pregador poderoso para orar por você. Só um pouquinho. Nós vamos trazer alguém que tem unção. Vocês não têm. Mas nós vamos trazer alguém que tem para dar um pouquinho do que ele tem para vocês. Entendeu? Porque vocês são dependentes da unção de alguém. Que vocês não conseguem ter essa unção. Não, nós não fazemos isso. Nós treinamos as pessoas porque nós sabemos que elas são material de guerra. Todo aquele que Deus chamou para o seu exército é material de guerra. Pode se tornar um guerreiro. Agora, você pode não querer. E ninguém força. Você pode não querer. Deixa eu dizer que a maioria das pessoas, elas não são guerreiros também porque elas não querem. Não é porque não tem ninguém para treinar. É porque elas realmente não querem. Mas não é porque não são material de guerra. Também nós criamos aquela cultura de pessoas especiais, como eu disse, traz pessoas ungidas para ministrar sobre os que têm pouquinha unção. Traz pessoas de muita oração para ministrar sobre aqueles que não conseguem orar. E a igreja cria essa cultura de pessoas especiais que vêm ministrar e pessoas dependentes que sentam nos bancos só para receber. Então a igreja é culpada de ministrar isso. E por isso que as pessoas não se alistam num exército. Porque elas podem se alistar no exército da dependência. Em segundo lugar, elas são treinadas a fugir. É incrível. As pessoas ignoram o mundo espiritual. Elas não gostam de lidar com demônios. Elas não gostam de falar em demônios, sendo que os demônios são realmente os seus inimigos. Se você já estudou a Bíblia alguma vez, ela diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Os crentes falam esse versículo, mas eles ignoram os demônios. Eles não gostam, eles têm medo. Os crentes têm medo do diabo. Muitos crentes não gostam de falar sobre o diabo. Uma das perguntas que eu sempre faço para as pessoas em guerra espiritual ou em libertação é: alguma vez você já falou com esse demônio? A resposta das pessoas, 100% das vezes, é não. As pessoas não foram ensinadas a falar com o diabo, usar autoridade, repreender, expulsar, enfrentar. Elas foram treinadas a fugir, elas fogem dos demônios. É incrível que as pessoas dizem assim: ora por mim que o diabo está me perseguindo. Ora por mim que eu senti um ataque. Ora por mim que o coronavírus pegou alguém da minha família. Ora por mim que o diabo está pegando lá na minha família no Brasil. Ora por mim. Quer dizer, é aquele crente que agora alguém ora por mim, alguém me ajuda, porque eu não sei o que fazer, eu não tenho poder, eu não tenho autoridade.
eu não sei orar, eu não sei repreender, eu não sei enfrentar. Alguém, pelo amor de Deus, me ajuda, ora por mim. Tem algum pastor que pode orar por mim? Pelo amor de Deus, porque eu não sei fazer nada. Esse é o quadro dos crentes, entendeu? Eles estão acostumados a se defender do que o inimigo faz. Eles estão mais na defensiva, se defendendo dos ataques. É tipo assim, não tem uma vida de oração, aí fica aquela vida tranquilona, de prosperidade financeira, casamento feliz, os filhos estão tudo bem. Aí quando um filho começa a ficar rebelde na escola, aí quando a coisa começa a pegar, que a escola fala que vai expulsar, que o menino não está insuportável, que tem um espírito perturbando a ele, começa a correr para a oração. Crente assim, ele corre para a oração quando ele está sendo atacado. É o tipo reação, oração. Ataque, corre para a oração. Por isso que às vezes Deus tem que mandar ataques. Vai lá, diabo, vai lá, toca nisso, toca naquilo. Às vezes o diabo é o mensageiro de Deus para acordar os crentes. Porque como eles não sabem viver num clima de guerra, Deus tem que provocar as guerras. Terceira razão porque as pessoas não lutam é porque elas, mesmo querendo lutar, mesmo alguns querendo guerrear, porque tem muita gente que está oprimida na igreja, que está aflita na igreja, que quer guerrear, que quer vencer os demônios, elas não sabem como. Assim, elas não conhecem o inimigo. Uma das coisas que os crentes não conhecem é o inimigo. Por exemplo, o quanto ele está vencido, o quanto ele é ilegal, o quanto ele não tem esse poder todo que as pessoas dizem que ele tem, sabe? Então as pessoas não conhecem o inimigo, ou elas engrandecem demais o inimigo, ou elas subestimam. Eu vejo pessoas às vezes falando mal de Satanás de uma forma irresponsável, ignorando o poder que ele tem, ignorando, subestimando, porque elas não conhecem o seu inimigo, elas também não conhecem a sua vitória. Por exemplo, um dos versos que tinha que estar no coração gravado, na mente de todo crente, é Colossenses 2, 14 e 15. Esse verso tinha que estar gravado, mas as pessoas não têm muita noção do poder desses dois versículos que eu vou falar agora. Esse ponto que eu estou falando é o ponto que as pessoas, mesmo querendo lutar, elas não sabem como, porque elas não sabem escrituras como essa. E havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, riscou, o qual era contrário, removeu na cruz toda acusação, e tendo despojado os principados e potestades, as pessoas não entendem o que Jesus fez na cruz, quando ele desarmou o diabo, tomou todas as armas, desarmou, exibiu eles publicamente, triunfou deles na cruz. Se as pessoas conhecessem este verso, elas conheceriam o poder que elas têm. Então, por não conhecer o inimigo, elas não fazem essa guerra. Também elas não conhecem o seu comandante. Uma da razão porque as pessoas não guerreiam, porque não conhecem o seu comandante. Deixa eu mostrar o nosso comandante. Efésios capítulo 1, dos versículos 20 a 22. Eis aqui o nosso comandante. Deixa eu apresentar para você o comandante desse exército, o qual operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo sentar-se à direita sua nos céus, muito acima, presta atenção, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Este é o nosso comandante. Quando Deus o exaltou, ele o colocou muito acima, não é um pouquinho acima de Satanás assim, não é um tanto acima de Satanás, é muito acima de todo principado e potestade, nome e poder. Como as pessoas não conhecem o nosso comandante, elas não sabem lutar contra ele. As pessoas também não conhecem a nossa autoridade. Estou falando para crentes que até gostariam de guerrear, mas não sabem como. Elas precisam conhecer Mateus 10, versículo 1. Jesus chamou todos os seus discípulos. E nesse todos está incluído a mim e a você. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Os crentes que gostariam de batalhar, eles precisam conhecer a autoridade. Lucas 10, 19, eis que vos dei, no passado, está garantido, autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo,
e nada vos fará dano algum. Como as pessoas não creem nessas escrituras, elas não conhecem essas escrituras, elas não vivem essas escrituras, elas não internalizam essas escrituras, mesmo querendo lutar, elas têm medo da guerra. Eu estou cansado de ver crente com medo de guerra, eu estou cansado de ver crente com medo de Satanás. Há muita mentalidade dos crentes, é uma mentalidade covarde. Deixa eu te explicar uma mentalidade covarde. Eu não vou mexer com o inimigo não, para ele não me perturbar. Se eu for orar, se eu for enfrentar, eu sei que o inimigo vai reagir. Eu vou ter uma coisa chamada reação. Eu vou ter uma coisa chamada revolta do inimigo. Eu vou ter uma coisa chamada... tem uma palavra que as pessoas falam, que elas morrem de medo. Morrem de medo. Que se elas forem enfrentar, se elas forem orar. Por quê? Toda vez que elas tentaram fazer alguma coisa, o inimigo só deu uma chantageadazinha, ela já ficou com medo. Toda vez que elas começaram a orar, toda vez que elas começaram a fazer algo sério, quando elas apontaram assim, o inimigo deu uma chantageadinha, elas já voltaram com medo, elas não querem ter represália. Não existe represália. Não existe represália para quem guerreia as guerras do Senhor. Existe represália para quem faz guerra que Deus não mandou. Para quem se mete onde Deus não chamou. Para quem mexe com o demônio que Deus não mandou. Eu estou falando das guerras autorizadas do Senhor. Não só autorizadas, eu estou falando das guerras ordenadas pelo Senhor. Não foi o que eu li no Salmo 149? Por favor, volte comigo lá no meu texto inicial dessa noite. São guerras ordenadas, não são opção. Eu não estou falando de você procurar guerra com um principado que você não deve. Eu não estou falando de você comprar briga que Deus não mandou. Essas são represálias. Mas quando você faz o que Deus mandou, olha só, exercer a vingança sobre as nações, prender os reis com cadeias. O que você acha que é isso, amigo? Prender os reis com cadeias. Que reis são esses que Deus nos chamou para prender com cadeias? E os seus nobres com grilhões de ferro. Deus nos deu algemas espirituais para prender os demônios no nosso território. Eu quero te perguntar, você guerreia no seu território? Você guerreia na sua casa? Eu não estou falando de guerrear com a sua esposa, eu sei que você já briga com ela. É por isso que você não vence guerra, porque em vez de lutar contra o diabo, você briga com a esposa. Em vez de lutar contra Satanás, você briga com o marido. Em vez de lutar contra os demônios, você xinga seus filhos. Ao invés de lutar, sabe, com o mundo espiritual, você aponta os seus canhões para as pessoas. É por isso que realmente você não entende o mundo espiritual. Olha, a executarem neles o juízo escrito. Deus está nos chamando para uma guerra. Ele está chamando para uma guerra que Ele escreveu, uma guerra que Ele autorizou, uma guerra que Ele ordenou, uma guerra que Ele assinou, que Ele botou na minha mão e na sua, e Ele disse, vai, eu lanço o inimigo diante de ti e te digo, destrói-o. Destrói-o. Onde é que está isso? Em Deuteronômio, querido. Em Deuteronômio. Você lembra desse versículo? Quando Jacó estava abençoando os filhos de Israel, Deuteronômio 33, Moisés, na verdade, abençoando os filhos de Israel. Deuteronômio 33, verso 27, o Deus eterno é a tua habitação. E deixa eu parar aqui, porque quando Deus eterno é a nossa habitação, nós já estamos debaixo de um pendão de guerra. Nós já estamos debaixo de uma unção de autoridade. Nós já estamos debaixo de uma unção de armas espirituais poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Então preste atenção. Se o Deus eterno é a minha habitação, se eu habito no esconderijo do Altíssimo, deixa eu dizer uma coisa para você. O esconderijo do Altíssimo não é lugar para esconder covarde. Ei! O esconderijo do Altíssimo não é um lugar para onde os covardes correm. É um lugar de proteção para quem correu para a guerra, para quem enfrentou o inimigo baseado no Senhor, porque o Deus eterno te é por habitação. Quando Ele te é por habitação, por baixo estejam os braços eternos. Isso significa que você está no terreno de Deus, na vontade de Deus, que você está dentro do plano de Deus, que o que você vai fazer aqui é porque você está dentro do terreno que Deus te colocou,
e ele lançou o inimigo diante de ti. Deus pegou o demônio e lançou diante de ti. Deus escolheu esse, aquele, lançou diante de ti. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus joga demônios em nossa frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus joga os demônios. Deus chama, ei, vem cá você, fica na frente desse aqui. Você luta com esse, você luta com esse, luta com essa. Ele lançou, por favor, se você não está acreditando, abra a tua Bíblia e leia Deuteronômio 27, 33. 33, 27. Deus eterno te seja por habitação. Por baixo, isso é, na tua fundação, a razão do que você está fazendo, estejam os braços eternos. Isso é, você está completamente no campo do Senhor. Ele lançou o inimigo diante de ti. Oh, como eu tenho experiência de ver isso. Deus lançar demônio na minha frente. Permitir príncipes malignos me enfrentarem. Permitir anjos malignos me enfrentarem. Permitir esse e aquele me enfrentarem. Deus mesmo lançou na frente. Vai lá, meu filho, vai lá, eu já botei um na sua frente. Vai lá. Ele lançou o inimigo diante de ti e te disse: destrói-o. Aleluia. Aleluia. Aleluia, ao comandante dos comandantes, ao general dos generais, aquele que me ungiu com uma coroa de guerra, aquele que me ungiu com uma unção de batalha, aquele que ele mesmo é o Senhor dos exércitos, aquele que ele mesmo me chamou para guerrear. Não é por acaso que eu encontro demônios no meu caminho, não é por acaso que eu encontro anjos malignos no meu caminho, não é por acaso.